o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Sonha, Imagina o teu futuro a sorrir. Esquece tudo que... Ai, desculpa, Zé. Estou-te a enganar na tua letra. É verdade. Perdoa Como Deus te perdoou. tu vais ganhar. Tu vais vencer. Vais conseguir. Diga nada, nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar. Aleluia. Tu Tu vais vais vencer. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. Vais ganhar. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. És mais que vencedor, Com fé, alegria e amor. És mais que vencedor, com fé, alegria e amor. aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado: tu vais ganhar e tu vais conseguir e vais vencer, porque Deus é contigo. Amém. Aleluia. Podemos sentar e entrego-vos a todos vocês. Quero só pedir uma coisa a todos vocês. Durante o tempo de escola bíblica, não vamos conversar. Vamos escutar, vamos ouvir a palavra e vamos interiorizar a palavra que o pastor Zé António vai partilhar com vocês, ok? E às vezes temos aquele hábito de falar e de responder. Estamos a gravar as aulas de escola bíblica para vídeo e para áudio e eu agradecia que deixassem ele ministrar até ao fim aquilo que o Senhor trouxer ao coração dele. Amém? Parece bem? Perguntas, sim senhor, mas isso ele depois decide qual é o tempo para as perguntas e respostas. Amém? Glória a Deus. Então, boa noite a todos, mais uma vez.
Espero que se sintam confortáveis para ouvir a palavra, que nos vai edificar, que nos vai trazer mais sabedoria, mais conhecimento. A nossa vida em Cristo é conhecer a Cristo, conhecer Deus mais e melhor. E vai ser assim pela vida eterna. Vamos passar a nossa vida eterna a conhecer melhor a Deus. E pode ter a certeza que em tempo algum chegaremos ao ponto de dizer, já sei tudo, já conheço tudo. Não, há sempre coisas para conhecer de Deus cada vez mais insondáveis, porque elas são insondáveis, não é? A sabedoria de Deus, o conhecimento dele é insondável. E ele habita na luz inacessível, portanto há muita coisa para conhecer deste Deus maravilhoso que teve uma grande parte, se não toda, parte na nossa salvação. Se não fosse ele, nós não estávamos salvos mesmo. E então, eu quero começar só por fazer uma retrospectiva daquilo que nós fizemos na sexta-feira passada. Eu comecei por dar o capítulo 1 de Efésios, como é óbvio, e hoje vou passar para o 2, mas quero só dar assim uma pincelada no capítulo 1 de Efésios, porque aprendemos muita coisa, eu também aprendi, nós estamos sempre a aprender. Quem estuda e quem ensina aprende muito também. Se não fosse assim, não valeria a pena. E nós vemos que esta carta é uma carta escrita na prisão. Sabe que a prisão de Paulo fez com que o Evangelho fosse mais depressa. Há quem já tivesse orado para que os pastores fossem presos, que é para o Evangelho andar mais depressa também. Porque se o Paulo foi preso e o Evangelho andou com tanta velocidade, mesmo com ele preso, quem sabe seria uma boa solução, não é? Mas não é isso que nós vamos orar, não é? Ora bem, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, que é o versículo 3 do capítulo 1. E do 3 até ao 14 vai um parágrafo sem pontos. Portanto, o apóstolo Paulo ganhou a embalagem e só conseguiu parar mesmo no final do capítulo 14, do versículo 14. O que é que estes versículos nos mostram neste capítulo 1? Mostram-nos a intervenção de Deus o Pai na salvação, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No versículo 4 e 5 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Este assunto da predestinação e da eleição é sempre um bocado problemático. Há quem diga que é uma doutrina diabólica. Ainda hoje eu estive a ver um indivíduo, um pastor, conhecidíssimo, não é? Se eu dissesse o nome, ficavam logo, é verdade, que diz que esta doutrina é diabólica. Então, não sei, Deus deve ter permitido que o diabo escrevesse a Bíblia aqui para escrever que ele nos predestinou. Só pode, não é? Porque se foi Deus que mandou escrever e que inspirou o apóstolo Paulo para escrever acerca da eleição e predestinação, não estou a ver onde é que a doutrina é diabólica. Eu penso que quando alguém diz que a doutrina da predestinação, que diz que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a destruição, que é o que está escrito, ele diz mesmo isso, perentoriamente, e até diz, quem és tu que pões em causa a soberania de Deus ao dizer que se calhar Deus não é justo em que deixaram-os ir para o inferno. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. A justiça de Deus é que todos pecaram, certo? Então Deus não deve dar nada a ninguém, pois não? Deus não deve nada a ninguém, Deus não deve amor a ninguém, Deus não deve nada a ninguém. Se Ele o faz é porque Ele quer, certo? Portanto, se alguém for parar ao fundo do inferno, eu pergunto, é uma injustiça? Não? Pois não. Claro que não. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se fizeram inúteis, todos se afastaram, todos viraram as costas a Deus. Todos. Nós nascemos neste mundo pecadores, com a semente do pecado, e, portanto, o nosso destino seria o inferno. Portanto, já estávamos julgados. Se nós fôssemos parar ao fundo do inferno, não era injustiça nenhuma. Por isso é que é bom que nós nunca peçamos a Deus, não sei se a palavra está bem aplicada, peçamos, não é? Não gosto muito. Não é bom que a gente peça a Deus justiça. Senhor, faz-me justiça. Não, não peça isso. Não peça, porque a justiça de Deus ia fazer você ir parar ao fundo do inferno, que é que você e eu merecíamos. Estão a entender? O que você precisa de pedir a Deus é misericórdia. Deus tem misericórdia.
Isso é que é importante você pedir a Deus, porque a justiça de Deus levava você para o fundo do inferno direitinho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, nós fomos salvos porquê? Pelos nossos bonitos olhos? Não, porque Deus decidiu salvar-nos e eleger-nos e predestinar-nos. Versículo 5, repare, diz que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Tudo isto foi feito antes da fundação do mundo. Ainda não havia mundo, ainda não havia animais, nem homem, o homem não tinha sido criado. E Deus o Pai já tinha planeado, já tinha engendrado um plano para ter uma igreja, para dar origem à igreja. É o que esta carta nos fala muito acerca da igreja. Portanto, esse plano da igreja foi planeado por Deus o Pai, lá na eternidade. Lá ainda o mundo não tinha sido formado e não tinha sido fundado. E Ele nos predestinou para filhos de adoção em Cristo Jesus. Então a obra do Pai é esta: planear a igreja, planear aqueles que iriam viver com Ele eternamente, que iriam fazer parte da sua igreja, e Ele nos elegeu e predestinou. Não me pergunte porquê, porque a resposta, se você quer me perguntar, mas porquê é que Deus fez isso? Elegeu-me a mim e não elegeu o outro? É uma boa pergunta, não é? Aliás, quando se chegar à altura das perguntas, se calhar você iria perguntar esta, mas porquê é que Deus olhou para mim e não olhou para o outro? Será que Ele viu alguma coisa em mim? Não, Ele não viu nada em si. Ele decidiu. Porque está escrito, veja aqui o versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o quê? O beneplácito da sua vontade. O que é o beneplácito da sua vontade? É uma palavra não muito usada no nosso português corrente. Beneplácito é o seu bom prazer. Deus decidiu, aprove-lhe decidir, e decidiu assim, salvá-lo assim e predestiná-lo para a salvação. Não há mais nenhuma resposta que se possa juntar a esta resposta. Foi pelo seu prazer, porque Ele decidiu, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é que quer e não quer. E Ele quis. Então, há pessoas que dizem assim, é por isso que muita gente diz que a doutrina da predestinação que é diabólica. Porque eles dizem assim, então Deus destinou-me a mim para a salvação, então quer dizer, se Ele destinou as pessoas para a salvação, já não vale a pena pregar o Evangelho. Estamos todos salvos. E é aqui que é o grande erro das pessoas, porque não entendem patavina daquilo que está escrito. Eu estou aqui a olhar assim, eu tenho aqui os óculos, já lá vão uns 20 anos, não é? Ora, muito bem. Sim, senhora. Então, o que está escrito é exatamente isto. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Então, Deus apeteceu-lhe, quis, decidiu salvar-nos, predestinar-nos e eleger-nos para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus. Esta é a obra do Pai. A obra do Filho, versículo 6, é o que está escrito, o qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção. Fomos redimidos pelo Filho, planeados pelo Pai, redimidos pelo Filho, perdoados pelo Filho por causa do seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para connosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Mais uma vez, Ele decidiu, no seu beneplácito, segundo a boa vontade, a sua vontade, fazer estas coisas. E nós só temos que aceitar. Porquê? Porque se Ele quis, glória a Deus. Eu às vezes pergunto ao Senhor, porquê a mim? Porquê? Só me dá as coisas boas. Mas porquê? Há tanta gente no mundo. Não há resposta para isso a não ser a sua boa vontade, o seu beneplácito. Não há nada a fazer. Tem é que dar graças a Deus por isso. Amém? O ser predestinado e eleito não nos faz de nós vaidosos nem arrogantes. Faz-nos humildes. Porque quando a pessoa percebe e entende que não somos nada, Deus pegou no nada e decidiu fazer alguma coisa daquilo. Aliás, como um oleiro pega num bocado de barro e decide fazer um copo. Certo? Ele pode pegar no copo e até depois parti-lo. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Mas ele decidiu
fazer alguma coisa daquele barro, daquilo que não valia nada, daquilo que não tinha valor algum, Deus faz alguma coisa. Então quando eu tenho este encontro e esta revelação, que é uma coisa que o apóstolo Paulo pede aqui para os Efésios e para nós todos, é um espírito de sabedoria e de revelação. Quando nós temos a revelação da salvação, da predestinação, da eleição, da adoção de filhos, nós só temos que dizer obrigado, Pai, eu não mereci. Ao fim e ao cabo, ninguém merece. É porque isto que se chama graça. A graça é algo que nem eu, nem você, ninguém merece, ninguém merece. O que nós merecíamos é parar ao fundo do inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu bom prazer, na sua decisão soberana, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor, decidiu salvar alguns. E você diz, então, mas não decidiu salvar todos? Não, não decidiu. Aliás, Jesus não derramou sangue por todos. Sabia disso? Derramou o seu sangue por muitos. E derramou o seu sangue por aqueles que Deus o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Porque nem só uma gota do sangue de Jesus foi vertida em vão por alguém que não quer nada com Ele. Tão simples como isso. É fácil. Só é complicado para quem não quer entender. Porque se a pessoa quiser entender e aceitar de coração grato as coisas que Deus fez, é fácil. Não custa nada. Muito bem. Agora eu queria passar, isto foi só uma retrospectivazinha, do versículo 15 em diante. O apóstolo Paulo faz aqui uma oração tremendíssima. Pelo que vendeu também a fé entre vós que há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Há outras pessoas que dizem assim, predestinação, estamos todos salvos, portanto, nem vale a pena orar. Não, vale a pena orar, vale. Vale a pena orar porque o apóstolo Paulo então orava por todos. Para quê? Para que é que nós precisamos de orar uns pelos outros? Será que é para termos uma casa nova, um carro novo, isto e aquilo? Qual é a coisa mais importante que nós precisamos para a nossa vida? Sabedoria e revelação. Olha o versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que é isto de revelação? Revelação é você ser iluminado, é o que está no versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, é iluminar os olhos do entendimento para entendermos aquilo que já foi revelado. Porque não há mais revelação nenhuma sem ser esta que está aqui. Não há mais nenhuma. Quando as pessoas dizem, Deus deu-me uma revelação, e vem de lá uma coisa estranha à brava, assim, uma coisa fora de contexto, uma coisa que se calhar nem vem na Bíblia, mas teve uma revelação. Não, rejeite isso, porque isso, nem que um anjo do céu lhe apareça com outro evangelho, seja anátema. É o que está escrito em Gálatas, não é? Então nós rejeitamos as revelações que estejam fora da palavra de Deus. Porque tudo o que você precisa de saber está aqui na Bíblia. Já foi revelado aos seus santos, já foi revelado aos homens de Deus que nos transmitiram. No Velho Testamento tinha os profetas que nos deram a nós os anúncios do Messias, que um dia viria, e temos as doutrinas dos apóstolos que confirmaram que verdadeiramente o Messias veio. Só é apóstolo quem andou com Jesus ou quem testemunhou a sua ressurreição. Não há mais apóstolos. Os apóstolos acabaram. Quem se nomear, autonomear apóstolo, ou quem nomear um apóstolo, está completamente fora de contexto. Porque eu saiba, já li a Bíblia algumas vezes, e o Apocalipse nos fala da cidade santa, que tem no fundamento dessa cidade 12 fundamentos que são os fundamentos dos apóstolos do Cordeiro. Não tem lá 13, tem 12. Quem eram os 12? Era aqueles que andaram com o Cordeiro, menos o Judas que se enforcou, e depois o apóstolo Paulo, que veio a ser apóstolo fora de tempo, que ele próprio nem até tinha uma certa relutância em que fosse chamado apóstolo, mas ele tinha que assumir, porque ele foi um apóstolo. O que quer dizer apóstolo? Apóstolo é um enviado com uma missão especial. Os apóstolos do Cordeiro eram aqueles que confirmaram a vinda do Messias, andaram com ele e testemunharam a sua ressurreição. Tanto assim que quando o Judas se enforcou, eles tiveram que nomear um outro que andou com Jesus e que foi testemunha da ressurreição de Cristo, e só assim que ele foi escolhido. Não há outro critério para escolher ou para levantar um apóstolo a não ser ter andado com Jesus e ter testemunhado a sua ressurreição. Não há outro critério. Não há mais
pais apóstolos e chamadas de apóstolos, e não existe. Pastor, mas está escrito, a gente vai em Efésios 4, vamos lá passar, não é hoje, mas vamos lá, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores, certo? E é aí que as pessoas pensam que, por estar escrito ali, que Deus deu uns para apóstolos, para profetas, que eles pensam que há apóstolos e há profetas. Não, não há. Não, não há. Os apóstolos e os profetas acabaram. Os profetas do Velho Testamento, profetas, estou a falar no sentido de ser alguém incumbido por Deus para transmitir a mensagem da vinda do Messias, e apóstolo para confirmar a vinda do Messias. Ok? Agora, que existe o dom da profecia na igreja? Claro que existe. Que alguém que opera no dom de profeta pode operar. Mas já não é mais o mesmo profeta com o mesmo ofício que tinha os profetas do Velho Testamento. Porque os profetas do Velho Testamento foram aqueles que nos deram os fundamentos da doutrina cristã. Aliás, está escrito que nós somos aqueles que cremos e que temos a nossa vida baseada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja está assente nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Quais são estes fundamentos? Olha, o Evangelho que foi pregado no Velho Testamento um bocadinho encoberto, e depois, já mais no Novo Testamento, mais descoberto, porque foi no Novo Testamento aliás, que nós temos mais revelação acerca daquilo que foi feito no Velho Testamento. Agora que Cristo já veio consumar todas as coisas. Então, o que é que nós precisamos de orar para pedir sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nós precisamos de aprender, ter o espírito de sabedoria e de revelação, precisamos pedir isso a Deus em oração, para que os nossos olhos sejam iluminados, para sabermos qual é a esperança da sua vocação. Que vocação é esta que Deus está a falar? É a nossa salvação. Nós precisamos de conhecer mais e mais a nossa salvação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual é a sua herança? Somos nós, irmão. Você foi comprado com o sangue de Jesus, com um preço altíssimo, para ser propriedade de Deus. Aqui nos versículos que já passei, não tive agora porque foi a semana passada que eu falei nisto, que quando nós cremos em Cristo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Posso ouvir um amém? Amém. Portanto, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho é a vossa salvação. Então, como é que nós despertamos para a nossa salvação? Através da pregação do Evangelho. Se calhar você lembra-se um dia que estava a ouvir o Evangelho, de repente houve alguém em si que disse, é isto que eu quero. Você despertou, Deus despertou. Você era um eleito, você era um predestinado e andava aí neste mundo sem saber nada de que é que andava a fazer, e de repente Deus o chamou. Deus tocou em si e você abriu os olhos e disse, é isto que eu quero, é este Deus que eu quero, é este Jesus que eu quero, mas Ele me amou desta maneira, e você, através da pregação do Evangelho, creu em Cristo, como está escrito, e foi selado com o Espírito Santo. Versículo 13 ainda, disse, e tendo nele também querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Foi selado. Você recebeu um selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é algo que lhe deu a si a legitimidade de ser chamado Filho de Deus. Porquê? Porque você creu em Cristo e Ele selou. Ao selar, esse selo tem um significado que é dizer que você agora é a propriedade exclusiva de Deus. Você já não é mais do diabo, você não é mais do mundo, você não pertence a si próprio, você é de Jesus Cristo e recebeu o selo do Espírito Santo. Que não só é um selo que o marcou, você tem a marca da promessa, tem a marca do Espírito Santo, mas também Ele, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Isto é, Deus adiantou um preço para garantir que você lhe pertence e que quando um dia Jesus o vier buscar, você está marcado, está selado, você não vai ser confundido. Porquê? Porque tem o selo e tem um penhor. Agora, eu pergunto, como é que alguém pode perder a salvação se tem um penhor, se Deus gastou um balúrdio, uma coisa incontável, não tem preço, o sangue de Jesus, não tem preço o selo do Espírito Santo e o penhor que Ele pagou
por si, como é que alguém pode perder alguma coisa se você pertence a Deus? Você acha que Deus deixa andar a perder assim o guarda-chuva como você? Você, quando ia para a escola, de vez em quando lá deixava o guarda-chuva no autocarro, nas aulas, perdia as coisas, né? O porta-moedas. Depois chegava a casa, mas perder. É você e eu, perdemos coisas. Agora, acha que Deus vai deixar perder uma coisa tão preciosa? Uma coisa por quem Jesus deu a vida, derramou sangue, selou com o Espírito Santo, marcou, deu um penhor por causa de si e Deus vai perdê-lo? Acha? Ninguém o arrebatará da mão de Deus, homem. Ninguém vai perder a salvação, aqueles que estão salvos e predestinados. Porque se uma pessoa já duvidará a partir disto, eu duvido que ela esteja salvo. E ela ainda não tem a revelação da sua salvação. Não teve. Com certeza não teve. Agora, quando a pessoa tem a revelação da salvação, a revelação que Deus o elegeu, o predestinou, o adotou, o fez agradável diante dele, em Cristo, através do sangue, nós não temos dúvida absolutamente nenhuma. Nenhuma. Agora é assim, você diz-me assim, então mas os santos e as pessoas que estão predestinadas não erram, nunca mais pecam? Oh, irmão, era tão bom, não era? Claro que você e eu, e todos nós que somos predestinados e eleitos, que temos essa convicção, claro que falhamos. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados e eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. No momento em que você falha, você sabe que falhou e até fica aborrecido. E o que é que faz? Quando a gente fica aborrecido por sabermos que falhamos, o que é que a gente faz? Deixamos passar? Não. O que é que você faz? Pede perdão, não é? Pede perdão e arrepende-se, não é assim? Você, oh Deus, perdoa-me, eu não devia ter feito isto. Mas disse e fez. Mas é por causa disso que vai parar ao inferno? Não, filho. Você está num processo de santificação, num processo de evolução com Cristo, para ser cada vez mais parecido com Cristo, só que demora o seu tempo. Há uns mais teimosos que outros, mas vai toda a gente, vai ao lugar. Porque você foi eleito para ser santo e irrepreensível. Meu irmão, você já não se sente bem a fazer as neiras. Já lá vai o tempo, mas agora já não se sente bem. Como é que eu sei que sou eleito? É tão fácil. Quando você se preocupa com isso, já sabe quem é um eleito. Porque os não eleitos não querem saber disto para nada. Ouvem o Evangelho e não querem saber. E é aquilo que eu queria pegar no capítulo 2, que é importante para hoje, para nós avançarmos. Ora bem, vamos avançar para o capítulo 2 de Efésios. Agora, repara, Deus nos predestina, Jesus executa a obra no Calvário, executa a nossa redenção, perdoando os nossos pecados, levando-nos no seu sangue, o Espírito Santo nos sela. Muito bem, agora, isto, nós temos que saber de onde é que viemos. Agora que já sabemos o plano de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, precisamos saber quem é que nós éramos, onde é que nós estávamos, como é que Deus nos apanhou. Como é que Deus nos elegeu, estando nós como estávamos? E está aqui no capítulo 2, versículo 1, o seguinte. Diz, e vos vivificou, estou a ler Efésios 2, 1, estando vós como mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos. Qual é a característica do morto? Sabe-me dizer? Vê? Sente? Ofende-se? Sabe muita coisa? Fica ofendido? Não. O morto não reage, não anda. Não... Se Deus lhe aparecesse e o chamasse, ele não ouvia. Era assim que você e eu estávamos. Nós estávamos mortos. Deus, aqui o apóstolo Paulo está a falar para os Efésios, e os Efésios eram um povo que vivia na cidade de Éfeso, muito idólatra, com muita bruxaria, com muita feitiçaria, e eles estavam completamente mortos, espiritualmente falando. Aqui, morte é mesmo morte, mas é a morte espiritual. Completamente mortos para Deus. Como você e eu também estávamos mortos para Deus. A gente queria lá saber Deus para uma coisa. A gente até gozava com quem é a igreja. Ah, você não gozava com quem é a igreja. Ainda no outro dia, houve um amigo nosso que me telefonou, até foi quando o telefone tocou aí no domingo, e eu desliguei o telefone, e eu falei para ele, estava na igreja, então já confessaste os teus pecados todos? E ele a rir-se, e eu assim, que se eu não fosse meu amigo, eu contava-lhe uma história, não é?
Mas pronto, até já confessaste os pecados todos. Para ele, a igreja é confessar pecados. É assim, as pessoas estão mortas, estão ignorantes. O morto não sabe nada. O morto anda aí, esqueça-se de cair. Eles andam em pé, vão trabalhar, comem, bebem, dormem, compram, vendem, mas estão mortos, completamente mortos. Para quem? Para Deus. E agora, este é o estado, o nosso estado, antes de Cristo, antes de Deus intervir na nossa vida. Portanto, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você também lá andava. Você andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, debaixo da operação de um espírito que opera nos filhos da desobediência. Você era um filho da desobediência. Mas o versículo 1 dizia, vos vivificou. O que é que aconteceu? Deus veio a nós e nos deu vida. Se Deus não nos desse vida, nós não sabíamos a quantas andávamos e muito menos reconheceríamos Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, lá está, segundo a riqueza da sua glória e segundo as riquezas da sua graça, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortinhos da Silva, não queríamos saber nada de Deus, e Deus teve que nos dar vida. E esta vida foi qual é a vida que Deus nos deu? A mesma vida que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por isso é que na oração que o apóstolo Paulo faz, 3 coisas ele pede a Deus. Sabedoria e revelação para nós compreendermos qual é a esperança da sua vocação para connosco, qual é a riqueza da sua herança nos santos e qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, que queremos segundo a operação da força do seu poder. Que poder é este? O mesmo poder que levantou Cristo dos mortos. Irmão, eu e você não precisávamos menos do que uma ressurreição para compreender a Deus, para compreender a nossa salvação, para dizer que sim à nossa salvação. Você pensa que você foi salvo porque decidiu? Esta é uma boa pergunta também. Podem fazer alguma pergunta no meio, não há problema nenhum. Isto, eu estou aqui a falar, vocês estão a ouvir, alguns estão a olhar para mim, por cima da máscara, não é? Então, mas você pode fazer a pergunta que quiser, se for oportuno, eu, se souber, posso responder. Você acha que foi você que decidiu, vou receber Jesus? Boa ideia. É isto mesmo que eu quero. Você é que decidiu. Você é que decide receber Jesus, confessa-se Jesus como Senhor e Salvador e agora está salvo. Você é que decide. Se foi você que decidiu, se o mérito é seu, claro que você aí pode perder a salvação, porque o mérito é seu. Ou você julga que vai chegar ao céu e vão toda a gente aplaudir, boa decisão. E você, de repente, aparece um holofote sobre si, taran, Chaves, o esperto da Silva, José António, o espertalhão, recebeu Jesus, foi mais perto que os outros que foram para o inferno, olha para aquilo. É por causa disso? Não. Você vai louvar a Deus para louvor da sua glória e vai perceber e entender que Ele lhe deu vida. Foi Deus que lhe deu vida em Cristo, por causa de Cristo ter ressuscitado. E esse mesmo poder que ressuscitou Cristo, ressuscitou-o também a si, da sua morte espiritual. E aí você vai louvar a Deus e entregar-lhe a Ele toda a glória e toda a honra, porque a glória de você estar salvo não é para si. Deus não reparte a glória com ninguém. Nem tampouco a salvação vem por obras, ou vem pelo seu mérito, ou vem pela sua decisão. Não. Foi Deus que decidiu tudo. Tudo. Posso ouvir um amém? Ou um ai de mim? Versículo 3. Entre os quais todos, nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Está a ver? Você não era mais que os outros, éramos todos iguais, mortos em ofensas e pecados, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da nossa carne, das nossas vontades, escravos dos nossos pensamentos. Você fazia muito bem aquilo que lhe viesse à sua cabeça. Aquilo que lhe desse na veneta era aquilo que você fazia. E cada um é que sabe de si o que é que andou a fazer. Eu cá também sei. E claro, só tenho de me envergonhar, mas eu não sabia, eu estava morto. Meu amigo, morto, não tem responsabilidade. Porquê? Porque eu não sabia melhor.
Agora, quando Cristo me deu vida, quando Cristo lhe deu vida, você que estava morto, ressuscitou. Ao ressuscitar, você creu em Cristo. Creu na pregação do Evangelho. Foi selado com o Espírito Santo. É que repara, é que Deus... Podemos continuar a ler, para não estar a falar de cor. Versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, está a ver? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele teve que nos ressuscitar. E ao fazer isso, Ele nos sentou em Cristo, à sua mão direita. Glória a Deus. No trono de Deus está lá um homem. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem, está lá a representar-nos. E nós estamos escondidos nele. Em Cristo, estamos lá à direita do Pai. Glória a Deus. Isto é uma coisa que não tem preço. Se você tiver esta revelação, e por isso o apóstolo Paulo orou para você ter revelação, você deve orar para isso. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento para eu entender a minha salvação, entender a obra de Deus o Pai, planeada, a execução do Filho, a confirmação do Espírito Santo. Mostra-me isto. Ensina-me mais e mais acerca de porque é que eu sou herança de Deus, como é que Deus me vê e também qual é a minha herança, porque nós somos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo, certo? E mostra-me também qual é a sobre-excelente grandeza do teu poder que tu manifestaste em Cristo. E ao manifestar esse poder em Cristo, ressuscitando dos mortos, também me ressuscitou a mim. Não há maior poder que este em todo o universo. Não há mais poder, não há mais poder. Ele é sublime, grandioso poder. É uma coisa que o apóstolo Paulo até repete na adjetivação deste poder. A sobre-excelente grandeza do seu poder. Sobre-excelente grandeza. Além de ser grande, é sobre-excelente. Falou-se de excelência, não é? O pastor João tem falado de excelência. Olha aqui uma coisa boa acerca da excelência, que não é excelente, é sobre-excelente. A sobre-excelente grandeza do seu poder que ressuscitou Cristo. Ao ressuscitar Cristo, ressuscitou-nos a nós também. Porque ao crer em Cristo, é como se nós tivéssemos morrido e ressuscitado com Ele. E sentámos à direita. Sentámos, não, Deus sentou-nos à sua mão direita acima de todo o principado, poder e potestade. Amém, irmãos? Então, capítulo 2, versículo 7. Diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Para que é que Deus fez isto? Para que pela eternidade haja um cântico de louvor e de adoração a entregar a Ele toda a honra e toda a glória. É isso que nós vamos fazer para a eternidade, irmão. Porque isto é tão grande, tão sublime, que não há palavras que descrevam. As nossas palavras são rudes para descrever uma grandiosidade, uma coisa tão insondável, tão maravilhosa, tão profunda. Um amor tão grande que decidiu salvar-nos, que decidiu eleger-nos, que decidiu predestinar-nos, que decidiu receber-nos na sua família. Nós hoje somos família de Deus. Somos filhos de Deus. Pertencemos a uma família maravilhosa. A Igreja. Continuando. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Deus aqui arremata logo. Salvação, graça, fé, não vem de si. Nem a própria fé. Você acha que foi salvo? Foi porque eu pus a minha fé. Você pôs a fé porque Deus lhe deu. Se Deus não lhe desse vida, não o ressuscitasse, o morto nunca pode ter fé. Isso é logo a primeira. Então ele ressuscitou e deu-lhe fé e o arrependimento. É que Deus deu-lhe tudo. Esse arrependimento que você teve no seu coração de entender que, eu tenho que mudar de vida. Não posso andar mais nesta vida. Eu já fiz as neiras suficientes. Por isso é que a minha vida estava toda encravada. Não foi a conclusão que nós chegámos. Quando Cristo nos abanou, nos despertou para um amor, para um sacrifício da cruz do Calvário. O que é que você imediatamente pensou? Eu não mereço nada disto. Olha o mal que eu andei a fazer, olha o que eu fiz, Eu merecia mesmo parar ao fundo do inferno, mas Deus é bom, Deus me amou. Eu tenho um Pai que me ama, tenho um Deus que me ama, um Deus que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário. O que é que você vai fazer? Vai ficar grato para Ele, com Ele, toda a vida. Nunca mais vai terminar essa gratidão. Amém, irmãos?
Então, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A fé que você teve para crer em Cristo e recebê-lo e aceitá-lo na sua vida, foi uma fé que foi Deus que lhe deu. Deus pôs dentro de si essa fé para você acreditar. Então você e eu e todo o resto do pessoal que está salvo e que faz parte da igreja, ninguém queria Cristo, meu irmão. Se fosse da decisão do homem, o homem é um ser depravado. É um ser caído. É um ser que herdou do Adão a semente do pecado. É uma pessoa que não consegue tomar decisões corretas. Decide sempre ao contrário. A Bíblia diz claramente que o coração do homem é enganoso desde a sua mocidade. Desde pequenino que o coração do homem é mau. Nós só queremos coisas más. Nós não queremos para nós o que nos faz bem, a gente só quer o que nos faz mal. E até há quem diga assim, aquilo que nos sabe bem ou faz mal ou engorda. É verdade. Toda a gente só quer aquilo que nos faz mal, só quer aquilo que é mau para nós. Se não fosse Deus a meter juízos na cabeça, e onde é que a gente já estava? É ou não é? Mas é Deus que põe isso em nós. É Deus que põe os bons sentimentos, bons desejos. Há quem interprete um bocado mal aquele versículo, é que Deus concede os desejos do seu coração. Então quer dizer, se eu desejar uma casa no campo, Deus vai me dar uma casa no campo. É isso que Deus quer dizer. Não, não é? Ele concede os desejos do seu coração, quer dizer que Ele põe você a desejar coisas boas. E é uma glória muito grande para Deus e para nós, porque partilhamos dessa glória com Deus, quando nós queremos o bem e de repente aquilo que nós fazíamos de mal, já não queremos. Já nos passou aquela febre, já nos passou aqueles desejos malignos, aquela concupiscência. A concupiscência é uma paixão desordenada. A concupiscência é uma paixão maligna que nós só nos apetece fazer coisas que não devemos. Isso é uma concupiscência. Mas quando nós chegamos ao ponto de já desejar, orar, desejar estar com o Pai, desejar vir à igreja, desejar ler a palavra de Deus, desejar amar o nosso irmão, fazer bem ao próximo, é de nós ficarmos gratos e contentes e em glória a Deus. Aquilo que eu desejava antigamente, já não desejo mais. Por exemplo, quando nós nos convertemos, há coisas que perdem no sentido. Por exemplo, o Carnaval. O Carnaval foi uma coisa que eu muito cedo comecei a achar ridículo. E nunca mais o Carnaval me dizia nada. Quem diz o Carnaval diz outras coisas, não é? Ir a uma boate, ir a uma discoteca. Isso foram coisas que eu também nunca tive muita vontade, mas é quem tivesse. Há outros desejos que as pessoas têm, não é? Não vamos estar aqui a enumerar, mas vamos falar de obras da carne, é fácil. É só ir lá a Gálatas 5:19 e você vê lá as obras todas da carne, que era aquilo que nos apetecia fazer. Gritaria, discussão, aquela guerra que a gente tinha uns com os outros, não perdoar aos outros, inimizades, porfias e por aí fora, está descrito em Gálatas 5:19. Isso que nós vivíamos, isso que nós praticávamos, agora já não temos mais esses desejos, porque o Senhor concedeu os desejos do nosso coração. Não é aquilo que a gente quer e que nos apetece fazer, não. É o Senhor que põe em nós os apetites certos, os desejos certos. O desejo de orar, o desejo de ser uma pessoa melhor amanhã do que você foi hoje, o desejo de fazer o bem, ficar contente em praticar o bem, ficar contente em obedecer à palavra de Deus. De repente você faz uma coisa que Deus manda e você fica com um gozo, com uma coisa tremenda, assim, glória a Deus. Olha, fiz isto por amor, é a mesma coisa que Jesus faria no meu lugar. Quando nós começamos a andar nos caminhos de Deus, e está escrito aqui exatamente isso que eu estou-vos a dizer, para ler e ganhar fundamento aqui na palavra, vamos ler mais ou menos o versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, foi Ele que nos fez, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, a salvação não vem por obras, mas as obras surgem depois de estar salvo. Você agora está salvo, arrependeu-se, tem o Espírito Santo em si, você creu, você é família de Deus, você é filho, adotado, predestinado,
Você é tudo aquilo que Deus planeou para si e agora de repente você começa a praticar boas obras. E estas boas obras nem sequer é você que as faz. É você que as faz, anda nelas, mas foi Deus que as criou para si. Que boas obras são estas? Olha, amar o próximo, fazer bem ao próximo, não ser invejoso, praticar a palavra de Deus, obedecer a Deus. É você ler a Bíblia, a orar. É você evangelizar, você falar de Jesus aos outros. Isso são as boas obras que Deus preparou para si. Foi Deus que preparou para si. Então veja que Deus fez tudo, tudo. Ele, na salvação, você praticamente não fez nada. Você não fez nada. Você só tem que dizer assim ao Senhor. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Eu sei, simplesmente reduz-se a si próprio e entrega toda a honra, toda a glória a Deus, diminui e Cristo aumenta dentro de si. Não era isso que o João Batista dizia? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, nós temos que diminuir cada vez mais, para Cristo ser cada vez maior em nós. Porque quanto mais nós chegamos à conclusão que não somos nada, que merecíamos era ser entregues ao nosso destino, que era ir para o inferno. Agora, de repente, Deus, com o seu muito amor, com a sua muita misericórdia, nos salvou. É uma glória muito grande. É uma coisa que nós ficamos embevecidos, perplexos com tanta maravilha, com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta graça. E glória a Deus pela sua graça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, somos feitura sua. É engraçado que nesta palavra feitura é uma palavra que vem do grego, que dá origem à palavra poema. A palavra aqui é poema, dá origem à palavra poesia ou poema. E você é um poema de Deus, sabia disso? É o que está escrito, somos feitura sua. Você é uma obra-prima. Você é algo que não tem igual no universo inteiro. O universo pode ter coisas maravilhosas, mas você é feitura de Deus, é poema de Deus. É uma coisa, alguns se calhar ainda têm pouca rima, mas vai a pouco e pouco, cada vez vai rimando mais. Eu digo sinceramente, depois que Deus mudou a minha vida, porque mudou a minha vida quando eu me converti, eu não posso me gabar de muitas coisas que fiz, mas graças a Deus pôs juízo na minha cabeça e mudou a minha vida. Mudou a minha vida, porque é assim, porque eu sei que você está-se a rir porque você nasceu logo perfeitinho da Silva. Estou a brincar. Estou a brincar. Que a marota, quando eu estava a dizer, eu vi-me estar a geneira, e ela... Eu sei, estou a brincar. Já sabe que eu sou brincalhão, não é? Então, isto é só para dizer que não se ria, porque você também estava na mesma classe, morto em ofensas e pecados. Aqui ninguém escapa.